pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Espero que sim, sejam bem-vindos ao vídeo de leituras do mês de novembro. Vou contar pra vocês tudo que li. Eu acho que eu não li tanto esse mês, viu? Eu não sei o porquê, mas li menos livros. Mesmo assim, li 10, mas sei lá, também abandonei 2. Não trouxe aqui, mas posso falar pra vocês os 2 que eu abandonei. Se vocês gostarem, né, que eu fale se eu abandonei, quando eu abandonei, comentem aí, tá? Já aproveita para se inscrever no canal, se é novo, deixa o like no vídeo, ativa o sininho e usa o meu link da Amazon para comprar as suas coisinhas, que é super importante, tá? Vou começar então. Eu esqueci o caderno para falar das notas, então vai ser sem nota esse mês. Não briguem comigo, por favor, por favor. Mas as notas que eu lembrar eu falo para vocês, tá bom? Vamos lá. Comecei o mês lendo A História que Nunca Contei, que é o livro novo da... Deixa eu ler certinho. Kimberly Brubaker Bradley, que é a mesma autora de A Guerra que Salvou a Minha Vida, que é um dos meus livros favoritos da vida, quero muito reler. E esse aqui vai contar a história de 2 irmãs que têm um passado muito triste, uma delas tem 10 anos. O livro é narrado por essa irmã de 10 anos, a outra acho que tem uns 16. E elas sofreram muitas coisas, né? A mãe delas tá presa, elas tinham um padrasto, e agora elas estão num lar ali, né? De acolhimento, numa casa, assim, de uma mulher que acolheu elas. Elas já passaram por outros lugares também que foram super maltratadas. Essa mulher é meio na dela, assim, mas ela acaba ajudando elas de certa forma, sabe? E a gente vai vendo elas se recuperando, a gente vai vendo como na escola, principalmente, né, pra mais jovem. Eu esqueci o nome dela, gente. É Delicious o nome dela, mas o apelido é dela. A gente vai vendo ela interagindo com os colegas, fazendo amizades, se impondo, não aceitando as coisas. Ah, tem muita coisa interessante nesse livro. Ele é um livro relativamente simples, perto de um livro de guerra, né? Mas é bem profundo e mostra, assim, como a gente deve olhar pra dentro, ver o que a gente tá sentindo e expor o que a gente tá sentindo, sabe? A gente tem que viver as sensações e chorar e sofrer quando é preciso, porque a gente tem o exemplo da Suki, que é outra irmã que, né, passou pelo maior trauma, e ela só foi empurrando as coisas pra dentro, foi engolindo e deixando lá, e chega uma hora que ela explode, assim, chega uma hora que ela não aguenta mais e ela realmente precisa de ajuda. Então a gente vê esse momento ali. É super interessante, super recomendo pra vocês. Se não me engano, eu dei 4 ou 4,5 pra esse livro, acho que 4,5. A edição tá linda, né? Veio esse... tipo um marcador, tipo um card, não sei. Veio num kitzinho maravilhoso que a Dark Side me mandou. Veio uma sacolinha, veio um coração de tecido, assim, de veludo, coisa mais linda. Ai, eu amei esse recebidos. O próximo livro que eu li foi uma continuação. Terminei de ler a duologia, então eu li A Musa dos Pesadelos. Eu adorei essa leitura também. No começo eu não tava curtindo muito, porque eu não tava mais no mood, na vibe de ler, sabe? O Estranho Sonhador eu já tinha lido fazia uns dias não, alguns meses, eu acho. E sabe, quando passa, era uma releitura, né? E aí passou assim, eu esqueci aquela história, daí eu pensei, se começar de novo a ler, e fui lendo aos poucos, né? Foi um dos livros que eu dividi por metas, né? Como eu falei que eu tenho feito pra vocês, que tá sendo super legal, dando super certo. Esse foi um deles. Eu li ele em 10 dias, eu acho, dividi por metas diárias. E depois de um certo tempo de leitura, nossa, gente, super flui, assim, muito, muito legal, e vai acontecendo coisas diferentes. Nossa, tem, assim, espaço pra autora criar muita coisa, e ela deixa um gancho no final de que pode ter uma continuação. E eu acho que esse livro aqui tem uma certa parte ali que se interliga, ou pode se interligar com a outra trilogia dela, Feita de Fumacioso. Então, easter eggs ali, muito legal, achei muito... Fiquei muito satisfeita. Eu não sei se eu dei 4 ou 4,5 também pra essa leitura, mas foi por aí, tá? Fiquei muito satisfeita com esse final. Foi muito legal. Sofri no meio ali, muita coisa aconteceu. Personagens surgiram que não tinha no primeiro, então valeu super a pena. Depois eu li uma fantasia, Uma Magia Destilada em Veneno. É uma magia de chás. Olha que capa linda. Primeiro, né, vamos enaltecer. Aqui a personagem principal, ela
deu um chá envenenado pra mãe dela sem saber, né? Alguém tava fazendo isso, né? Tinha uns tijolos de chá e ela acabou pegando um que tava envenenado pra mãe e pra irmã. E a irmã tá bem doente e a mãe acabou morrendo. E ela se culpa muito por isso e agora ela quer tentar achar uma cura pra irmã dela. E a mãe dela era uma não, deixa eu lembrar, gente, é um nome bem diferente. Não fala aqui. Mas é tipo uma mestra, assim, da magia do chá. E daí tem os aprendizes. E aí vai ter uma competição. Pra quem ganhar vai ser o novo, tipo, chefe, assim. Ai, não sei explicar, gente. Ai, eu queria achar a palavra Shinong-shi, Shinang... Alguma coisa assim, do reino ali e tal. Tem uma princesa, né? E aí ela vai pra essa competição porque ela quer ganhar um prêmio e ela quer, na verdade, salvar a vida da irmã dela. Então ela quer pedir pra essa princesa ali que, né, encontre os melhores curandeiros, médicos, enfim, e salve a vida da irmã dela. E aí ela começa a competir, daí entra um carinha ali no meio, muitos mistérios, muita coisa. Eu achei bem legal essa magia de chás. Esse negócio de ela fazer uma infusão de um chá e ela se conectava com a pessoa que tomava o chá. Então ela vislumbrava as lembranças da pessoa, sabe? É uma coisa bem pessoal, assim, muito interessante. Cada um faz de uma forma diferente. Tem como envenenar a pessoa. Ai, perdão. Hoje tô com sono. Tem... Ai, várias coisas. Não deu pra entender exatamente como funciona, mas um pouco eu consegui entender e achei legal essa parte. Porém, eu esperava mais desse livro. Ele virou muita intriga política no meio do livro, sabe? Ele saiu um pouco desse negócio de competição e da magia do chá pra se tornar um livro comum de intriga política entre reinos, entre, né, autoridades ali tentando tomar o poder. Então eu fiquei meio, sabe, podia ter sido melhor. Eu acho que eu dei 3,5 pra esse livro. Mas é legal. Mas podia ter sido melhor, entenderam, né? Eu acho que foi um certo desperdício de potencial de universo, sabe? Sei lá, mas foi legal. Aí eu li um livro de thriller que foi Os Ausentes. Esse é um livro bem eletrizante, assim, com bastante ação. A gente tem uma personagem aqui que tá viajando, tá meio que fugindo com os 2 filhos. E aí ela tá toda desconfiada, assim, com medo da polícia. A gente não sabe no começo o porquê que ela tem medo da polícia. Aí ela vê a viatura da polícia, para num lugar, compra café e tal. E aí ela vai andando e a polícia segue ela e manda ela parar e sair do carro. Ele quer revistar. E ele revista o porta-malas. Ele fala que ela tá carregando muito peso, que o carro tá torto. Uma desculpinha, né? E aí ele revista as coisas dela e ele encontra maconha, né? Ilegal. Uma quantidade absurda que não seria de consumo. Então ele prende ela e ela sabe que aquilo não estava com posse dela, porque ela não, né, não é uma traficante nem nada, não é usuária também, ela está limpa há 2 anos, mas ela era meio viciada, acho que, em remédios. Tudo culpa do ex-marido dela, não sei porque tô com tanto sono. Meu Deus, socorro. E aí, o cara liga para uma outra mulher, que é colega dele, e diz: vem pegar as crianças para levar para um lugar seguro. Então, essa mulher vem, tira as crianças do carro, bota no carro dela e diz que vai levar para um lugar seguro. E o policial leva para a delegacia essa mulher. E aí ela quer saber dos filhos dela, não quer saber de nada, quer os filhos, quer os filhos, quer os filhos. Uma menininha tem 6 e o outro tem 10, 12, não lembro. E aí, chegando lá, ela é presa na cela, né? E aí ela quer saber os filhos. Cadê os meus filhos? Ela pergunta pra ele. E aí ele fala assim, mas que filhos? Nossa, nessa hora dá vontade de socar esse cara. E aí eles ficam se fazendo e ficam nervosos. E aí tem muita coisa por trás disso, gente. Tem dark web, coisas que eles fazem com as crianças. Então, assim, ó, meu Deus, as autoridades, assim, você fica muito indignado que você não pode confiar em ninguém. Imagina uma mãe, né, querendo os filhos e sem saber cadê os filhos. E esses filhos sofrendo em outro lugar. Bem interessante, gostei bastante, tá? Acho que eu dei nota 3,5 ou 4. Aí eu li o livro novo da Kirsten White. Heidi é o livro mais diferente dela que eu já li, porque todos os outros que eu li são recontos de outras histórias, né? E esse aqui não. Aqui a gente tem um parque de diversões, desabitado, né? Velho, abandonado. E aí a gente tem um concurso. Tipo um concurso, tipo um reality show. Eles querem filmar, querem ver se vão fazer, mas não sabem ainda.
onde eles pegam 14 pessoas e o prêmio é 50 mil dólares, eu acho. E essas pessoas vão brincar de se esconder nesse parque. E aí, ao final do dia, 2 vão ser eliminadas. E a gente tem uma protagonista ali, a gente vê que ela é sozinha, só que ela tem, tipo, um trauma muito grande do passado dela, relacionado ao pai dela, com o esconde-esconde, que ela se culpa muito também. O cara ali fez horrores com a família dela, e aí só sobrou ela. Então, pra ela é muito pessoal isso, mas ela vai da mesma forma, porque ela acha que pode ganhar e ela não tem nada, né? Ela mora num negócio, um abrigo. Ela mora num abrigo, então tá. E aí eu tô com blusa do Brasil, não falei pra vocês, né? Porque eu tô gravando hoje que tem jogo. Daí eu já tô pronta, então aproveitei pra gravar. Enfim. E a gente vai vendo ali aqueles personagens, um pouquinho de cada personagem, das motivações deles, como eles são, né? E aí eles vão sendo eliminados, vai ficando, né? Menos, cada vez menos. A gente vai conhecendo cada vez melhor conforme vai ficando menos pessoas. E no meio desse parque tem um negócio sobrenatural, que é sobre isso que gira o negócio. E aí tem uma coisa bem mirabolante aqui, tá? Daria muito um filme, e inclusive eu já vi filmes com esse plot, um negócio ancestral de precisa ser alimentado, umas histórias assim. Pois é, não é original, mas mesmo assim é interessante. A gente consegue perceber que a autora quis mexer com a mente da gente, dar aquela sensação de perseguição, sabe? É legal, mas o final não me agradou muito. Eu acho que eu dei 3 estrelas. É um livro bom, mas não superou minhas expectativas. Aí a gente vem com Promessas Vazias, que é um livro, gente, que no começo eu não sabia muito, né? Só olhei pra essa capa e vi. Deve ter um triângulo amoroso. E aí, realmente tem. Chegou uma parte que eu pensei, não, nem tem triângulo, ainda bem. Aí depois eu fui lendo, percebi, realmente tem triângulo. Não me incomoda, tá? Eu sei que tem pessoas que odeiam triângulo amoroso. Pra mim, não, assim, depende. Se for um que eu acho que não combina, eu não gosto. Mas aqui eu gostei, acabei gostando. É um livro que se assemelha muito à Corte, tá? Corte de Espinhos e Rosas. A série toda, né, no caso. E assim, se você é um grande fã, ou você pode adorar porque se assemelha, ou você pode odiar porque se assemelha. Tem esses 2 lados da moeda, né? Eu gostei, e eu gosto de Corte, tá? Eu gostei desse livro. Ele é inovador e revolucionário? Nem um pouco, tá? Eu adivinhei todos os plots. Quando apareceu um detalhe do personagem, eu já sei o que vai acontecer, já sei. Mas mesmo assim, me deixou presa na leitura da metade pro fim. Eu devorei esse livro e terminou de um jeito que eu queria ter o segundo já pra começar a ler. Então valeu super essa leitura. E aqui a gente tem féricos, né? Por isso que se assemelha tanto à Corte, eu acabei nem falando, né? Mas a gente tem féricos. Tem um que é meio bonzinho, tem um que é meio ruinzinho, mas a gente acaba percebendo mais coisas ali e tal. Ela vai pro mundo dos féricos em busca da irmã dela, que foi vendida. Então ela vai à casa dessa irmã e lá ela descobre um monte de coisa sobre ela. Sobre tudo, gente. É bem legal, tá? É bem legal. Não esperava ter gostado tanto. Aí o outro livro da Meta, né? Que eu separei, esse que eu separei pra ler em 15 dias, que é Deuses e Monstros, que é a finalização da trilogia de Pássaro e Serpente. Esse livro é enorme. Acabei adorando esse livro. Minha ordem, né, de favorito é o primeiro, o terceiro e o segundo. O segundo é o que eu menos gosto, não acontece nada praticamente naquele livro. Eles ficam só numa jornada de vai e vai. E aqui é ação atrás de ação. Desde o começo, a gente já sabe do final do outro, né? Alguma coisa que... Eu demorei pra entrar nesse livro também, porque eu não lembrava exatamente das coisas, não lembrava de todos os personagens secundários, então eu fiquei meio assim perdida, sabe? Mas depois foi indo. E assim, acontece uma coisa e aí eles têm que resolver. Eles estão indo também, né? Aí eles têm que resolver aquele problema e vão lá. Daí resolvem aquele problema. Aí depois de resolver aquele problema, surge outro problema. E assim vai acontecendo, sabe? Um atrás do outro. O final é bem legal. E esse romance eu adoro. E ver como a força do amor deles, né? É capaz de fazer qualquer coisa. E como eles se reapaixonam mais de uma vez. É muito interessante. Então acabei gostando demais. Fechou com chave de ouro. Super recomendo essa trilogia pra vocês. Eu amo, tá? Tem bruxas e caçadores de bruxas e enemies to lovers. E é muito legal. E tem até lobisomem lá no final, tá? E aí, os 3 últimos livros que eu li
Flores Feitas de Espinhos, que eu também não esperava gostar, também dei 4 estrelas, acho que eu marquei bastante. Esse livro é de uma vidente, ela é uma vidente de um reino, e ela, claro que já tiveram outros ancestrais, morreram, e tem poucas videntes, né, nesse mundo aqui, tem uma em cada reino ali, meio, e elas não convivem. Só que essa vidente, ela meio que obedece, ela tem a visão, mas ela obedece o que o rei dela manda. Por quê? Porque ele acolheu ela e a gente tem o rei e o príncipe. E o príncipe foi salvo por ela, porque ela teve uma visão de um menino que ia ser morto por uma carruagem, acho que era uma coisa assim. E ela foi lá e impediu. E aí ele levou ela pro castelo, ele deve a vida dele a ela. Só que daí o rei acolheu ela, né? Ele era pequeno, também os dois eram pequenos. E ela deve muito ao rei e ela sabe que ela precisa obedecer ele pra conquistar o lugar onde ela tem. Ela tem uma torre lá no palácio, então ela vive lá, ela vive bem. E aí, né, tem uma profecia ali de que o príncipe precisa encontrar uma mulher que pode ser a sua ruína ou a sua salvação, a salvação do reino, no caso, né? E aí ele não encontra ninguém que ele gosta e tal, e aí o tempo vai passando e começa dando sinais de que a maldição está acontecendo, flores tem uma floresta férica ali. Só que os féricos aqui são tipo as fadinhas pequenininhas, sabe? Aquelas fadinhas, acho que é pixel, né? Elas são pequenininhas, aparecem ali e tem coisas acontecendo. Então é mais ou menos isso. Tá na cara, assim, que os dois se gostam, né? Eu falei, claro que eles vão ficar juntos. Mas acontece várias coisas nesse meio do caminho. Do meio pro fim também é impossível parar de ler, super legal. E ele se torna um reconto de contos de fadas no final. E aí a gente tem o segundo volume, que eu não sei quando que vai ser lançado. Mas deixa um gancho também pro segundo volume. Eu acabei gostando bastante também desse livro, viu? Recomendo pra vocês. Aí eu li uma certa decepção, tá? Eu facilmente abandonaria esse livro, tá? Não abandonei, mas abandonaria. Que é o Carrie Soto Está de Volta. Esse livro é complicado, eu vejo gente amando, vejo gente favoritando, vejo gente dizendo que é o melhor da Taylor. Pra mim não é, tá? Esse livro é basicamente sobre o tênis. Eu não sou uma pessoa que curte esportes, eu não pratico e nem assisto. Estou de Brasil, por quê? Porque estou assistindo os jogos do Brasil, mas assim, não prestando muita atenção, porque eu não sou pessoa que gosta de futebol também. Mas como meu marido quis comprar as camisetas, as camisas, aí, né, eu peguei uma. Mas, enfim. Então eu não sou aquela que acompanha vôlei, acompanha tênis, sabe? Eu nunca joguei e não acompanho. Mas ok. Eu achava que esse livro ia começar com o tênis, com a carreira dela e tal, e depois ia parar. Ia ser só sobre ela, mas não. É 90% do livro o tênis, tá? Jogos, jogadas, treinamento, tática. Quando ela não tá jogando, ela tá treinando. São poucos os diálogos, né? E momentos que se salvam fora do tênis, tá? Ela começa decidindo que ela vai sair da aposentadoria. Ela está aposentada aos 37 anos, porque ela ficou com o joelho machucado e ela resolveu parar antes que ela começasse a perder, então ela parou. Só que agora o recorde dela está sendo ameaçado e ela quer voltar. Por isso que Carrie Soto está de volta. E ela começa a treinar de novo e começa a competir de novo e tal. Tem uma relação muito legal dela com o pai dela. Legal entre aspas, que ele é muito legalzinho, mas ela não trata ele tão bem como deveria. Só depois de um episódio ali que ela começa a tratar ele. Tem um relacionamento amoroso aqui também que é bem complicado, porque ela não consegue se abrir. Eu entendo ela, sabe? Ela perdeu a mãe muito jovem, ela foi criada pelo pai. O pai desde sempre colocou muito o tênis na vida dela como o pilar da vida dela, que ela deveria ser a maior tenista da história. Então ela ficou fissurada nisso, então pra ela é o tênis, ela não é mais nada além do tênis, além de ser uma jogadora, sabe? Os relacionamentos dela não duram, a imprensa vive detonando ela, então pra ela, se ela não for uma ganhadora, ela não é nada, sabe? Então o livro é bom, é interessante, eu só esperava mais, dei 3 estrelas pra ele, tá? O final é legalzinho, apesar de ter umas partes tristes, então assim, eu não deixo de recomendar, é Taylor, né? Mas não é o melhor livro dela. Eu não achei, sabe? Me enjoou esse negócio do tênis toda hora. Tênis se tornou repetitivo e cansativo, tá? Mas foi essa a minha experiência. E o último livro que eu li esse mês foi o Lendário, que é a continuação de Caraval, que eu amo essa história. E é uma releitura, porque já li ele em 2019. Olha o tanto de coisa que eu marquei.
Eu sempre acho que não vou marcar nada nas releituras e acabo marcando muito. Eu gosto ainda mais desse livro do que do primeiro. Acontece muita coisa aqui. Ele é focado na outra irmã, né? O primeiro livro é focado na Scarlett. Esse daqui é focado na Donatella. Então a gente vê a história dela com o Caraval, com o Lenda, muitas coisas acontecendo. Tem um romance aqui bem interessante. Aparece um personagem do livro Era Uma Vez um Coração Partido, que eu acabei não gostando tanto assim. Mas agora, depois de ler esse, eu penso naquele livro com outros olhos, sabe? Eu vejo aquele livro com outros olhos. Então, quando for lançado o segundo, em abril do ano que vem, eu vou reler aquele e aí vou ler o segundo. E aí, depois de eu ter lido o Finale, que é o próximo livro que eu vou ler, né, esse mês de dezembro, eu acho que a experiência vai ser muito melhor, porque aqui aparece o Príncipe de Copas, que é o personagem principal do outro livro. Tem o Baralho do Destino, tem os Arcanos, que eu não lembrava de nada disso. Não lembrava que ia ter um novo jogo aqui nesse livro também. Não lembrava de muita coisa, mas, assim, o final também é surpreendente. Então, adorei essa leitura, tá? 4,5 pra esse daqui. Aí, vou falar pra vocês, então, quais os livros que eu abandonei. Eu não trouxe eles, mas vou falar de qualquer forma. Abandonei De Férias com Você, da Emily Henry, sei lá. Eu li metade, mais ou menos, daquele livro. E é um livro que fala sobre amizade. Friends... Como é que é? Friends to Lovers? Acho que é isso. Eles são amigos e aí eles têm o costume de viajar todos os anos. Chega um determinado tempo que eles têm uma briga. Não sei por quê, porque eu não cheguei nessa parte de revelação. E aí eles ficam assim, viajando. E agora eles vão viajar de novo, tá? E aí a gente vê o passado deles viajando e o presente da viagem atual. E a gente fica nessa, assim. E só eles que não percebem que eles se gostam desde quando eles se conheceram, tá? Então é basicamente isso. Não tava rolando pra mim. Eu fui pro Scooby ver resenhas, as pessoas estavam reclamando também. Então eu fiquei, quer saber? Não tá indo, eu não vou me forçar. Parei. O outro livro que eu abandonei também foi O Que o Vento Sussurra, que eu li acho que umas 100 páginas e já começou assim devagar. Eu achei, tá, vou revezar com outras leituras. Eu achei que eu não tava curtindo por conta disso, né? Porque eu tava revezando com outras, então eu tava lendo pouco, então não tinha dado tempo de eu gostar do livro, mas não, chegou uma parte que ele tem viagem no tempo, então ficou uma coisa meio bagunçada, não ficou muito crível na minha cabeça e eu não tava interessada naquela história, então eu acabei abandonando também. Mas eu tenho um livro favorito dela, que é o Beleza Perdida, que eu amo. Enfim, dei uma chance, tentei ler, não funcionou, paciência. Tchau. É isso, tá? Agora vocês me contam o que vocês leram, qual foi o seu favorito de novembro, se você costuma abandonar livros ou não, se você tem dó. Eu já fui essa pessoa que tinha dó. Eu ainda tenho dó em algumas circunstâncias, mas hoje em dia eu ando bem mais desapegada disso, tá? Então comente aí, vamos conversar. Grande beijo e até mais!